Você já ouviu falar da donzela de ferro e da roda de estiramento? Agora pense numa máquina de tortura que não apenas matava lentamente, mas fazia isso com requinte de crueldade teatrais. Uma inovação tão brutal que causava horror até entre tiranos. Eu sou Donato de Paula e hoje você vai conhecer o touro de bronze, o artefato mais desumano já criado para punir e entreter. E no final, eu te conto o destino irônico do próprio criador dessa monstruosidade. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Fumaça no horizonte. Pessoas se aglomeram no centro da praça, uma escultura dourada brilha sob o sol. À primeira vista, parece uma obra de arte, mas por dentro é uma câmara de dor. O som que ecoa não é o vento, são gritos convertidos em rugidos. Essa é uma das histórias mais macabras já registradas. E tudo começa com a vaidade de um artesão e a sede de sangue de um tirano. Durante séculos, a tortura não foi vista como aberração. Era uma ferramenta oficial de governos, igrejas e reinos. Servia para punir traidores, arrancar confissões ou simplesmente demonstrar força. Na ausência de leis como conhecemos hoje, o medo era a única garantia de ordem. E nada impunha mais medo do que ver alguém sendo destruído publicamente. A donzela de ferro empalava sem pressa. A roda rasgava tendões e ossos. A esfoladura exibia o horror em carne viva. Mas todos esses métodos dependiam de violência direta, crua, visceral. O touro de bronze era diferente. Ele misturava engenharia, acústica e crueldade em um único projeto. Criava a ilusão de que o próprio metal tinha vida, e a dor dessa vez vinha junto com o espetáculo coreografado para provocar choque, silêncio e obediência. Estamos na Grécia Antiga, no século VI a.C. Agrigento, uma cidade rica, estrategicamente localizada, se via agora sob o comando de Falares, um líder autoritário decidido a consolidar seu controle absoluto. E como se domina um povo em tempos de crise? Com força, com medo e com símbolos. O touro de bronze, mais que uma máquina de matar, era um aviso desculpido em metal. Desobedecer significava arder. O artesão responsável pelo projeto se chamava Périllus. Ele não era louco, pelo menos não no sentido comum. Acreditava que sua criação era uma obra-prima, que unia arte, punição e acústica de forma jamais vista. A escultura era majestosa, um touro em tamanho real, moldado em bronze reluzente. Por dentro era oco, com espaço suficiente para comportar uma pessoa. Mais do que isso, continha tubos internos e câmaras acústicas projetadas para transformar os gritos humanos em rugidos animalescos. Périllus apresentou o touro com entusiasmo, acreditando que estava diante de um feito extraordinário. Falares observou avaliando não apenas a engenhosidade, mas também o perigo de um homem tão criativo. Pediu uma demonstração. Périllus, confiante, entrou na escultura. A porta foi trancada. A fogueira acesa. Os gritos começaram. Mas o som que saía não era humano. Era um mugido grotesco. Um som que reverbava pelas ruas, ecoando entre casas, templos e mercados. O povo parava, escutava, tremia. Falares riu e decidiu que aquela máquina seria útil e eficiente. Périllus foi deixado lá dentro, queimando até a morte. O primeiro a sentir a fúria do touro foi o próprio homem que o criou. Com o tempo, o touro de bronze passou a fazer parte da cultura de medo do tirano. Era usado para calar opositores, religiosos, escritores, pensadores e, ao mesmo tempo, alimentava a imagem de um governante invencível. Não era apenas morte, era performance. Relatos contam que o calor fazia a carne grudar nas paredes internas. Os ossos eram recolhidos dias depois e transformados em relíquias. Alguns diziam que os restos das vítimas eram deixados dentro da boca do touro, como aviso permanente. Mas o tempo
Mesmo quando lento, devora tudo. Séculos depois, o touro desapareceu. Talvez tenha sido destruído por povos que conquistaram. Agrigento, talvez tenha sido derretido e convertido em sinos, espadas ou moedas. Ou talvez tenha sido enterrado, escondido, com medo de que algum novo tirano o redescobrisse. O poeta Ovídio escreveu que o próprio Fálaris acabou sendo morto com o mesmo grau de crueldade que ele impôs aos outros. Porque o povo, uma hora, cansa do medo. O touro de bronze não é só uma lembrança da tortura. É um espelho distorcido do que o ser humano pode construir quando se perde a compaixão. Hoje, ele sobrevive em desenhos antigos, em livros esquecidos e em vídeos como este. Mas sua mensagem continua clara. O poder sem limites cria monstros. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conte o que achou nos comentários. Até a próxima.